Muito boa tarde, meus alunos. Tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Erison, né? Este sábado, dia 28 de maio. Nós estamos dando início à nossa aula de maneira muito especial nesse dia, lembrando um evento importante que aconteceu na última quinta-feira. Quinta-feira foi o dia da ascensão de Jesus. Nós lembramos que Jesus, em sua exaltação, em seus estados, em seu estado de exaltação, subiu aos céus 40 dias após a Páscoa. E essa subida de Cristo aos céus é para nós uma expectativa de grande alegria, porque assim como ele subiu aos céus, também de lá ele virá para julgar os vivos e os mortos, como nós temos aí nessa imagem para esse dia. Portanto, aguardar a volta de Cristo, celebrar, portanto, também esta ascensão do Senhor, é algo que nós fazemos com grande alegria. E para esta aula, um tema que nós estaremos gravando, passando para vocês, nós daremos uma expectativa muito importante para esse período. Tanto o que aconteceu foi lembrado pela igreja, então, na última quinta-feira, quanto o que virá no próximo domingo, sem ser amanhã, o próximo domingo, dia de Pentecostes, que já é a abertura para o novo tema da lição 21. Hoje, por enquanto, ainda estaremos estudando o tema da lição 20, aqui presencialmente, e cada um de vocês, quem já assistiu, pode avançar logo ali a parte em que nós estaremos falando sobre a ascensão, a subida de Cristo aos céus. Tem uma novidade, um tema novo ali para vocês acompanharem, tá bom? Mas, para dar sequência a esse momento, nós queremos invocar a presença, o santo nome do Senhor entre nós. E fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, Senhor Deus, que em tua glória vieste de maneira majestosa entre nós e que subiste aos céus, depois de ter caminhado com seus discípulos, ensinado os detalhes de todo o seu sacrifício, nos acompanha ainda hoje pelo teu Espírito, aguardando o momento certo para voltar de novo ao nosso mundo de maneira derradeira para juízo entre os vivos e os mortos. Fica conosco, Senhor, segundo a tua promessa, e nos acompanhe nesta aula, em nome e por causa de ti mesmo, ó Cristo, que com o Pai e o Santo Espírito é o único Deus a quem servimos. Amém. Amém, turma? Muito bem. Então, nós vamos dar início a esse momento, então lembrando a lição 20, o tema que nós temos aqui, a descida de Cristo ao inferno e também até o seu juízo final. Bom, isso nós já vimos, temos dado atenção. Lembrando, como nós já estudamos, uma recapitulação, todo o segundo artigo do Credo Apostólico, ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, e nós temos ali dois grandes momentos, duas grandes divisões. O primeiro, o seu estado de humilhação, com a sua concepção, o seu nascimento, o seu sofrimento sob os governos ímpios deste mundo, a sua crucificação, morte e a sua sepultura. Esses estágios, digamos, da humilhação de Cristo, nós já estudamos. Na sequência, vimos também, e estaremos dando uma revisão hoje, da sua glorificação, desde a sua descida ao inferno, a ressurreição, a ascensão, que é o tema propriamente para esse dia, e também aguardando à direita do Pai, onde ele reina com toda a autoridade e é, nesse lugar, também o nosso mediador. Tudo que nós precisamos, levamos até o Senhor e ele assim apresenta diante do Pai. E a última parte, que nós aguardamos ainda deste estado de glória do Senhor Jesus, que é a sua volta para o juízo final. Muito bem, nós estudamos isso, tópico dessa aula, segunda parte, então a sua exaltação, desceu ao inferno ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Passamos para vocês também, meus alunos, que Lutero, na sua explicação
ele traz para nós em 4 partes, que eu espero vocês tenham já memorizado. Lutero traz em 4 partes a explicação acerca da identidade de Jesus, né? Por que ele é o meu Senhor, o Senhor de todos nós, como ele conquistou a nossa vida para ele, né? Ou seja, qual foi o preço que ele pagou para que nós sejamos dele, e também o seu objetivo, né? Qual o objetivo de Cristo em me tomar e me resgatar dos poderes do diabo, do pecado e da própria morte, né? Ele quer que eu lhe pertença. E qual é a minha expectativa em tudo isso, né? Minha expectativa é que, assim como ele ressuscitou dentre os mortos, vive e reina eternamente, né? Também nós sejamos ressuscitados e com ele vivamos para todo sempre. Pois bem, essa é a nossa explicação. Na sequência, nós vamos olhar para esse texto um pouquinho mais de perto, né? Como nós já havíamos estudado nas lições anteriores, lições 19, né? Nós vimos o estado de humilhação de Cristo. Aqui estaremos olhando, então, o seu estado de exaltação, as suas diversas etapas, como vocês têm ali em nossa tela, né? Começando pela sua descida ao inferno, né? Até a sua volta para o juízo final. Tá? São 5 estágios que nós temos resumidos em nosso catecismo. Pois bem, o primeiro deles, né, como nós já vimos, Cristo desceu ao inferno. Então, lembrando que naquela manhã, depois que ele retomou a vida, né, antes de aparecer aos seus discípulos, Jesus desceu ao inferno. Né? E aqui um ponto importante, o texto de 1 Pedro, 3, 18 e 19, diz claramente que Jesus desceu à mansão dos mortos, né, ao mundo dos mortos, para pregar aos que estavam lá cativos desde os dias de Noé. Nós estudamos e entendemos muito claramente com isso no texto, tanto a leitura do texto quanto a explicação em nosso catecismo, que Jesus não foi para o inferno, não desceu ao inferno para anunciar perdão aos que estão lá, né? Pelo contrário, ele foi se apresentar como Deus vivo, o Filho de Deus que fora rejeitado desde os dias de Noé, né? E aí fica a dica, a sugestão para que vocês leiam o que aconteceu com o povo no Antigo Testamento lá nos dias de Noé. Né? Noé anunciou por quase 200 anos a palavra do Senhor, construindo, e enquanto ele construía a arca, ele era insultado, as pessoas zombavam de Noé, né? Pensavam, como pode a água subir aqui no alto de um monte? Né? Noé era tratado pelas pessoas como um louco, mas Noé ficou firme na promessa do Senhor, algo que remonta ao que nós também vivemos hoje. Sim, nós temos a palavra do Senhor e a sua promessa de que ele virá no dia derradeiro. Mas quando nós falamos disso ao nosso redor, muitas vezes nós não somos acreditados. Né? Muitas vezes o testemunho da igreja é tratado como um testemunho de pessoas que não estão muito seguras de si. Né? Nós continuamos confiando e temos um testemunho de que Deus é fiel na sua palavra. E a presença de Cristo no mundo dos mortos, logo após a sua ressurreição, né, é para que também ali eles vissem, Deus não falha na sua palavra. Isso é um alerta muito importante, né, e para nós também, cristãos, um consolo, um alerta para as pessoas em geral de reconhecer que por mais que demore, fiquemos fiéis à palavra, à promessa do Senhor. E um consolo, porque se Deus já cumpriu tantas vezes ao longo da história da Escritura a sua palavra, né, ele continuará a cumprir. Por isso nós aguardamos que esse Cristo que veio, subiu aos céus, é o tema importante de hoje, né, ele virá derradeiramente. Pois bem, olhando para esse aspecto, né, Jesus vai ao mundo dos mortos, desce ao inferno, não mais como derrotado, mas mostrando o seu potencial, a sua majestade diante do diabo e diante daqueles que não creram nele nos dias de Noé. Tá? Então, continuando aqui, na sequência, nós vimos também que o segundo estágio dessa glorificação de Jesus é que ele ressuscitou.
né? Ele ressuscitou dentre os mortos. E aí nós vimos lá o texto de Marcos, capítulo 16, 1 a 8. Né? Vocês leram, eu espero que vocês tenham lido. Caso não tenham lido, né, fica aí a minha sugestão para que leiam, né, que Jesus ele se apresenta para as mulheres que foram até o sepulcro na intenção, né, de cuidar do seu corpo após o sábado, né, de culto, sábado de devoção, um sábado de descanso que era previsto dentro da lei. Elas vão até o túmulo de Jesus, né? E lá elas são surpreendidas, porque a pedra que estava colocada na frente do túmulo havia sido retirada e o Senhor, o seu corpo, não estava lá. Um anjo dá testemunho de que o Senhor Jesus havia ressuscitado como havia prometido. Né? E é diante dessa mensagem do que o nosso Salvador não está morto, ele ressuscitou, que as mulheres são enviadas para os discípulos. Olha, vão, né, e digam aos discípulos que ele ressuscitou como havia prometido. Né? Não está aqui mais entre os mortos. Ele vai aguardar vocês e vai encontrar com vocês também lá na Judéia. E diante disso elas tinham essa promessa, né, para cumprir. Diante do que elas viram, né, houve grande surpresa, como nós podemos ver ali. Tá? Escreva, tarefa, né, escreva que diferença isso faz na vida das pessoas e inclusive na sua vida. Né? Que diferença faz na tua vida saber que Jesus ressuscitou, que ele não está na morte. Na minha vida, né, eu vou compartilhar com vocês, na minha vida, a certeza de que Jesus ressuscitou, né, prova que ele de fato é Deus. Ele é verdadeiro Deus. Porque nunca, de fato, entre os homens, houve alguém que tenha ressuscitado cujo corpo, né, está em glória, cujo corpo está nos céus. Né? Todos os que morreram, ainda que, por exemplo, Lázaro tenha ressuscitado, ele não ressuscitou num corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Ele voltou a morrer e ele aguarda o dia da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo é o primeiro, portanto, que morreu, ressuscitou e está em um corpo de glória, um corpo que não mais está limitado às dores, que não mais sofre com o tempo, né? Ele não morre mais. E é essa a minha esperança, saber que Jesus ressuscitou. Um outro ponto, um outro sentimento de grande alegria é que a palavra diz que por ter ressuscitado, Jesus testemunha ao mundo que Deus aceitou o seu sacrifício. Portanto, ele é o meu mediador, o meu salvador perfeito. Né? E por isso agora eu posso descansar em suas palavras, eu posso descansar no seu sacrifício, na mensagem de reconciliação. Quem nele crê tem a vida eterna. E nele eu posso descansar, porque ele de fato ele provou isso ressuscitando dentre os mortos. Né? Muito bem. As mulheres, né, foram visitar o corpo, ficaram surpreendidas. Ali nós temos o texto de 1 Coríntios 15, 4, né? E é o que eu quis dizer a vocês, né? Que assim como Cristo ressuscitou, também nós temos a certeza de que ressuscitaremos no dia derradeiro. E essa não é uma promessa de qualquer um. Essa é a promessa que o próprio Senhor traz a nós. Né? Vamos ler ali? Enquanto, na Bíblia encontramos muitas provas de sua ressurreição. E enquanto estava na sepultura, o seu corpo não se corrompeu, não cheirou mal. Ao ressuscitar, ele ainda tinha o mesmo corpo de antes, mas um corpo transfigurado, glorioso. Não estava sujeito mais à dor, não precisava caminhar para chegar a outro lugar, não precisava de portas para entrar e sair. Isso é maravilhoso, e nós vemos isso acontecer ali no texto de Marcos. Né? Os demais evangelistas também trazem essa história, que estando todos com as portas fechadas, Jesus simplesmente chegava e estava no meio deles, né, trazendo sobre eles a sua paz. Por esse estado
de glória que o Senhor Jesus tem, ele está conosco também na Santa Ceia. Quando ele diz, isto é o meu corpo, é o corpo e o sangue de Cristo que nós estamos recebendo. Ah, mas pastor, eu não estou pegando na carne como pegou Tomé. Ainda bem, não precisamos. Porque se você ler na história que nós temos lá em Marcos capítulo 16, você vai ver que ele mesmo disse, melhor ou mais feliz, bem-aventurado, são aqueles que não viram Tomé, mas assim mesmo creram. Tá? Se você, diferente de Tomé, não precisa ver para crer, tá? Você é feliz. E não sou eu quem está dizendo isso. É o próprio Senhor Jesus. Ele ressuscitou, ele nos dá o seu Espírito Santo e ele pode nos acompanhar todos os dias, como ele mesmo deixou testemunhado. Um outro texto para você procurar na sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Seguindo aqui nosso estudo, né? Deixa eu já me posicionar aqui no meu lugarzinho. Próxima etapa, então, é o que nós estamos chegando, né? Terceiro nível, a ascensão de Jesus. Tá? Aqui ainda, fechando esse bloco, né? A ressurreição de Cristo é grande consolo para nós. Por quê? Primeiro, ela prova que Jesus é Deus e que o seu ensino é verdadeiro. Nos prova também que Deus Pai aceitou o seu sacrifício para a nossa salvação. E por fim, que todos os cristãos ressuscitarão para a vida eterna. Né? Diante dessas verdades, desse testemunho bíblico, eu também espero que você, meu aluno, possa viver essa alegria, né? Saber que tanto você quanto seus entes queridos que confessam a sua fé em Jesus, né, podem acordar cada manhã e ir dormir a cada noite, né, sabendo, Senhor, se hoje eu deixar essa vida, eu estou seguro nos teus braços. Né? E aqueles entes queridos que já partiram, vovô, vovó, amigos que já partiram, confiando em Jesus, a segurança que a palavra nos dá é que nós os reencontraremos. E nós os abraçaremos de novo, porque eles estarão no mesmo corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, aqueles que creram no Salvador Jesus. Certo? Muito bem. Avançando aqui com o nosso tema, nós chegamos ao nível 3. Agora sim, Cristo foi para o céu. Vamos ler ali, portanto, do lado esquerdo superior. Depois da ressurreição, pastor, vai para o seu lugar. Depois da ressurreição, Jesus ainda permaneceu 40 dias na terra. É o que eu estou falando com vocês. Durante aquele tempo, apareceu diversas vezes aos discípulos. Os versículos lá 4 e 5, né, de Coríntios 15. Para convencê-los da ressurreição e dar-lhes as últimas instruções sobre o importante trabalho que deveriam cumprir, né, que deveriam realizar. O trabalho de Jesus na terra estava acabado. Sim, né? O trabalho de Jesus na terra está acabado. Como isso, pastor? Como é que o trabalho de Jesus na terra acabou? Ele acabou. Jesus veio, ele cumpriu a lei, ele foi fiel em todos os aspectos, né? Ele morreu, ele deu a sua vida na cruz. E na cruz do Calvário disse, está consumado, tetelestai. Quer dizer isso, pastor? Está terminado. Ele disse, acabou, cumpri. Né? O meu trabalho como o Messias, como o Salvador, foi cumprido. Está lá nos Evangelhos. E o que acontece agora? Acontece que sem o Consolador, que é o tema da próxima aula, né, aquela obra de Jesus, o seu sacrifício na cruz, teria ficado lá atrás. Um evento na história. Um evento extremamente importante e necessário. Sim, é verdade. Né? Mas se não houvesse a presença do Espírito Santo, o Consolador, para colocar a fé no coração das pessoas, para manter os discípulos animados, ativos, encorajados, entendedores do motivo e a razão do Evangelho, que é o tema que nós vamos estudar na próxima aula, né? Tudo isso teria ficado na história.
Nós não poderíamos crer se não fosse o Espírito Santo, né? Isso a gente vai estudar. Por isso, quando nós dizemos que a obra do Filho acabou na cruz, a obra do sacrifício, a obra de Jesus acabou lá na cruz, né? A sua ressurreição confirmou. Está pago e o Senhor aceitou o pagamento, o sangue precioso do Filho, né? E agora o Espírito Santo, o Consolador, tem a tarefa de ser o mensageiro. O Espírito Santo vai convencer as pessoas do seu pecado e apontar-lhes para onde está a salvação. E como que o Espírito Santo se utiliza, né, para fazer isso? Ele vai se utilizar, a gente vai estudar isso, né, da igreja. Somos nós, né, unidos aos instrumentos que ele dá, mas somos o seu povo a marchar para comunicar o Evangelho do Salvador Jesus, né? Nós vamos estudar isso mais direitinho. Portanto, como nós temos ali no nosso texto, o trabalho de Cristo havia acabado e agora ele podia ir ao céu para governar o mundo com poder. Saber que Jesus foi ao céu, saber que Jesus concluiu a sua obra como Salvador, significa que ele agora virou as costas, deu tchau e nunca mais volta? Não, pelo contrário, nós vamos ver isso na sequência, né? Significa que Jesus falou assim, até que enfim encerrei minha tarefa, agora que eles se virem? Não, também não. Por isso ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias, né? Como é que Jesus continua conosco se ele está nos céus? Lembra? Ele pode estar em todos os lugares, por causa da sua glória, por causa do seu poder e pela ação do Espírito. Quando eu tomo a minha Bíblia nas mãos, eu ouço Jesus falar para mim. Eu ouço ele me aconselhar, eu ouço ele dizer, não tenha medo, confia, fique firme, olhe, guarde os mandamentos, pois eles ajudarão você a crescer bem, né? E a ser um cristão, uma pessoa muito feliz na presença do meu Pai. Então, Jesus acompanha cada um de nós, continua conosco, ainda que ele permaneça também lá no céu. Muito bem. Na sequência, nós vemos o que é a ascensão. A ascensão de Jesus nos dá a certeza de que ele foi preparar um lugar para nós no céu. Sim, né? Ele mesmo afirma isso, né? Que ele sobe ao céu não para que fique lá sozinho, né? Distante de nós, mas ele foi para nos preparar morada. É como alguém, né? Um amigo que a gente tem, uma avó, uma madrinha que a gente tem e que nos convida para ir na sua casa. Olha, você vai na minha casa, mas antes de você chegar lá, você me avisa, né? Porque eu preciso arrumar a casa, eu preciso arrumar a cama, eu preciso preparar o banquete, eu preciso preparar tudo, a toalha para você tomar banho. Assim também Jesus, né? No céu, que é a morada de Deus, onde nós viveremos eternamente, ele subiu para nos preparar morada, acolhida, aconchego, para que a gente, quando, né, passar desta vida para a eternidade, possamos ser bem acolhidos nos céus com ele. Muito bem. E agora nós vamos entrar, como eu falei com vocês, no tema especial dessa aula. Como eu falei, no final dessa quinta-feira, nós completamos uma etapa importante no calendário da igreja, e essa etapa, né, do dia da Ascensão é também o início de uma contagem regressiva para o Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é a celebração da igreja da presença do Espírito Santo, a inauguração da igreja no Novo Testamento, né? E o Espírito Santo, diz o texto lá em Atos 2, né, é aquele que veio para trazer a coragem e fazer com que a igreja entenda o seu propósito. Por isso, eu indico a você, nessa imagem que nós vamos ver agora, que tenha a sua Bíblia aberta, especialmente ali, o final do capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, né, e o início do livro de Atos. Os dois livros, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles compõem duas partes de uma mesma história. A continuidade, né, da ascensão de Jesus, a continuidade para as obras do Espírito Santo com a igreja. Tá bom? Então, abra sua Bíblia
e vamos dar atenção a esse videozinho rapidinho que nós vamos colocar aqui. O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de 2 partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz: "Eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar." Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar, o que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro: os Atos dos Apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado Os Atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida, e depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o Rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo em um novo templo e transformaria os seus corações. E então Jesus diz: quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o Filho do Homem que foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo o seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então, a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém, e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não judias, e depois de lá, para todas as nações até os confins da terra. Muito bem. Como vocês viram ali, né, a história do livro de Atos, ele fez em 3 blocos, né? O primeiro, capítulo 1 e 2, mostrando o preâmbulo, o início, né, de como o Espírito Santo iniciou, deu continuidade ao trabalho, à promessa de Cristo, né? E depois dos primeiros capítulos até o capítulo 7, a pregação desse evangelho em Jerusalém, né? Até do capítulo 8 até o 12 vai então a pregação do evangelho na região da Judéia, mas ainda ali próximo, né, a Jerusalém, a região de Samaria, mais ao norte. Depois com o apóstolo Paulo já é convertido, se torna então um apóstolo, né? E a partir dali então do capítulo 13 em diante é a pregação de outras regiões até a região de Roma, né, que era os confins da terra daquele tempo. Então esse bloco é para ajudar você, estimular você a fazer a leitura do final do texto de Lucas, capítulo 24, e o início no livro de Atos, capítulo 1, para entender essa transição e como o Espírito Santo, o Consolador, se mostra real e presente na vida da igreja desde então. Tá bom? E, dando continuidade aqui, pessoal, nossa aula, nós temos esse slide, né, já com a parte, digamos assim, mais final, na finaleira desse nosso tema. Cristo está assentado à direita do Pai. Como nós já falamos, né, lembrar Cristo assentado à direita do Pai traz à nossa memória a imagem de um monarca, né, de um palácio real, onde o rei ele está no centro, né, e quem é que está à direita do rei? À direita do rei está aquela pessoa que tem maior confiança
né? É a segunda pessoa nessa hierarquia, né? Em condições normais, quem está à direita do rei geralmente é a rainha, né? Jesus não é a rainha, ele mesmo é o próprio Senhor. Mas quando os escritores bíblicos colocam que Jesus está sentado à direita do Pai, é para também traduzir a nós que a ele, por seu sacrifício e como verdadeiro homem, homem-Deus, né? Lembramos, né? Jesus subiu aos céus, não subiu apenas o seu espírito, ele subiu no seu corpo, o corpo ressuscitado. Então, o homem-Deus, o nosso mediador, está à direita do Pai. Isso tem duas grandes consequências. A primeira delas, que Jesus tem todo o poder. Ele está diante do Pai e a ele é dado todo o poder, tanto no céu, na terra, quanto no mundo dos mortos, né? Tudo está, a Bíblia diz, tudo está assentado abaixo dos seus pés. O texto de Mateus 28, 18, que vocês têm aqui na tela, né? Ele vai afirmar isso para nós. Jesus está nos céus, né? E também, quando ele fala, todo o poder me é dado nos céus e na terra, né? Em todo o universo. Jesus é o Todo-Poderoso juntamente com o Pai. Antes ele já era, sim, ele era em espírito, mas agora Jesus encarnado, né, em um corpo de glória, ele está aos céus e todo domínio e poder é colocado em suas mãos. O segundo aspecto que a gente precisa lembrar é que Jesus à direita do Pai é o nosso mediador. Todas as nossas orações, nossas petições levadas por Jesus diante do Pai, elas serão atendidas. Tá? Então a importância de termos alguém que fala ao ouvido do Rei, ao ouvido do Senhor, né? Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Muito bem. Lembrando esse último aspecto, né, que ele virá novamente. Essa é a nossa expectativa. Né? Lembrando que, embora a história não esteja concluída ainda, ou seja, Cristo ainda não veio, nós já sabemos o final da história. Isso não é bom? Não sei, talvez alguns de vocês não gostem de ler um livro de mistérios, né? E que não goste de ler o final do livro. Né? Nós podemos ler o final do livro, o livro da nossa vida, o livro da vida deste universo, deste mundo. Cristo já deu o final da história. E isso não é para que nós fiquemos tristes. Pelo contrário, saber que Cristo virá no dia derradeiro, né, é para nós cristãos um grande consolo. Por quê? Porque, de fato, ele é fiel na sua palavra. Né? Porque, de fato, nós estaremos ressuscitados e tudo aquilo que hoje nos causa dor, sofrimento, né, será deixado para trás. E isso dá tanto sentido à vida de um cristão que ao longo da história, nós veremos isso em outras lições, né, sobre a história da igreja, muitos cristãos, quando eram colocados contra a parede, quando eram assim confrontados para dizer, olhe, se você negar a fé, se você negar esse Cristo, né, você será liberto dessa prisão. O apóstolo Paulo também foi um desses, né? Se você renegar esse Cristo, você volta para sua casa em paz e segurança, né? Paulo e muitos outros cristãos disseram, não, eu não vou renegar o meu Cristo. Né? Então, eles foram mortos, alguns deles de maneira muito brutal. E eles não temeram a morte. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ele está assentado à direita do Pai. E ele vai levar em glória todos os que crerem, os que não negarem o seu santo nome. Por isso se torna, né, por esse motivo, se torna para nós mais uma mensagem de consolo. Né? Pois bem, como nós temos ali nosso texto, deixa eu voltar aqui. Portanto, assim como Jesus subiu aos céus, né, aos olhos dos discípulos, ele também voltará no último dia em poder e glória. E as pessoas verão a volta de Jesus. Tá? Atos 10, 42, Jesus virá como juiz, julgará todos, tanto os mortos como aqueles que estiverem vivos naquele dia. Separará cristãos e não cristãos e dirá publicamente quem irá ao céu e quem irá ao inferno. Né? Isso é muito forte. Né? Então, se para nós é uma mensagem de consolo e nós pedimos, vem Senhor Jesus, vem logo, Maranata, vem logo. E a respeito,
A palavra Maranata é uma expressão bíblica que quer dizer vem Senhor Jesus, né? Vem Senhor Jesus, Maranata, tá bom? É um chamado assim de hebraísmo, é um termo hebraico que foi trazido para o Novo Testamento, né? E quer dizer isso na sua expressão, na sua tradução para a nossa língua, vem Senhor Jesus. Enquanto nós pedimos vem Senhor Jesus e venha logo, né? É importante lembrarmos também que as pessoas ao nosso redor, talvez muitos deles, né, ainda não creiam, não confessem a sua fé em Jesus. E esse é um grande desafio para nós, igreja, de compartilharmos esse evangelho, porque afinal, se Jesus vier e as pessoas não estiverem preparadas, lembrem, assim como aconteceu na história, nos dias de Noé, aqueles que não creram no Senhor no momento em que o dilúvio estava acontecendo, né, as portas da arca foram fechadas e as pessoas não conseguiram entrar. E todos morreram. E todos foram assim levados pelas águas, né, e depois, no mundo dos mortos, viram, né, a sua tristeza, por seu lamento, que Deus não mente. E Deus não demora, ele demora o tempo certo, ele leva o tempo certo para dar oportunidade de arrependimento. Por isso, eu e vocês, que temos a segurança da salvação, não podemos entrar para a arca e simplesmente deixar as pessoas de fora. Mas podemos orar, pedir ao Senhor que use a você, que use a mim, que nos use para levar esse evangelho, para que mais pessoas estejam conosco dentro dos céus com Jesus e que não sejam deixados para trás, né? Outro texto que nós temos aqui é 1 Pedro 4,7. Mesmo que ninguém saiba o dia da volta do Senhor, sabemos, porém, que o dia está próximo. E esse dia virá de repente, como ladrão à noite, né? Jesus disse que certos sinais aparecerão para indicar que o último dia está próximo. Então, por estes textos, né, estes e muitos outros, né, nós somos acalentados em nossa curiosidade. A gente sabe o final do livro, o final da história. A gente sabe que Jesus virá. A gente sabe que Jesus, quando chegar, quando ele se manifestar de novo, né, em glória, os que estão mortos serão ressuscitados, que os que estão vivos serão transformados, que todos o verão e estarão diante dele para juízo. Mas que dia será esse? Será amanhã, mês que vem, daqui a 10 anos? Né? Não importa. E a Bíblia sabe por que a gente não precisa saber disso. Porque nós somos muitas vezes preguiçosos. Nós deixamos para preparar as coisas na última hora. Nós deixamos para nos arrepender, nós deixamos para orar, nós deixamos para participar do culto, talvez na última hora. Né? Imagina que correria louca. Né? Para que a gente não viva essa correria de deixar as coisas para depois, Jesus não disse o dia. Ele só avisa, estejam prontos. Pode ser hoje. E se for hoje, você está preparado? Eu espero que a sua resposta tenha sido sim. Muito bem. Continuando aqui com nossa apresentação, né, trazemos o resumo. Creio que Jesus Cristo desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Né? Essa a nossa confissão. Guarde isso na sua memória, guarde isso no seu coração. Entre as suas orações para dormir e para acordar, repita. Repita para você, repita para aqueles que estão ao seu redor. Creio que Jesus Cristo, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Que essa segurança acompanhe cada um de nós hoje e sempre. Muito bem, na sequência aqui, nosso trabalho, nós vamos para as atividades dessa semana, dessa lição. Alguns de vocês provavelmente já fizeram, e eu quero aqui apenas corrigir essas lições com vocês. Vamos lá. Primeiro aspecto, nós temos aí os textos, os textos para o dia.
1 Coríntios 15, 27, as Escrituras Sagradas dizem, né? Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Dele quem? De Jesus Cristo. E é claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus. Lógico, o Pai não está sujeito ao Filho, né? Os dois e o Espírito Santo dominam de maneira igual na eternidade. Isso é importante a gente relembrar. Também diz ali o texto, o próximo texto, João 14, 29, eu digo isso agora antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Ora, muitas das coisas que Jesus havia dito para os discípulos, né, eles não acreditavam. Somente depois que ele ressuscitou, que eles viram a história acontecendo na realidade, é que eles... Mas ele tinha dito isso antes. Como que nós não compreendemos? Né? De fato, esse é um grande mistério que é tema da próxima aula. Como que muitas das coisas que Deus nos fala pela palavra, nós não compreendemos. Né? E qual é a chave para nós obtermos o verdadeiro entendimento? Isso é importante, eu quero que você guarde, né, para a nossa meditação. Próximo texto. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Então, quem quiser servir a Jesus, né, quem quiser seguir a Cristo, deve estar confiante. Né? Assim como ele está no céu, nós também seremos levados aos céus. A esse lugar onde a dor, o pecado, onde a morte, né, já não farão mais efeito, não deixarão a sua marca. Né? Nós aguardamos esse dia também com Jesus. E aqui, o último texto, 1 Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Opa, acho que tem algo interessante para acrescentar aqui. Né? Qual é o alerta do Senhor? Tanto mais quanto vemos, e nós estamos saindo de uma grande pandemia, nós estamos acompanhando histórias e relatos de guerras, né? Nós estamos vendo e ouvindo muitas notícias sobre violência. Né? Então, os sinais acerca da vinda do Senhor estão dados, estão aí diante de nós. O que esses sinais devem fazer ou promover em nós? Desespero? Não desespero. Mas o que? Oração. Orar ao Senhor. Vem, Senhor Jesus. Né? Vem, Senhor Jesus, nas nossas refeições. Vem, Senhor Jesus, no nosso deitar e o nosso acordar. Vem, Senhor Jesus, na pregação do Evangelho e no testemunho. No meu relacionamento com os meus pais, com os meus colegas na escola. Né? Nesse dia a dia, vem, Senhor Jesus, e esteja com cada um de nós. Tá? Na sequência, então, nossa aula, passamos para a tarefa 2. Essa tarefa, muito simples aí para vocês, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 textos. Né? São 5 textos, cada um desses textos, eles estão relacionados a uma das etapas, né? Das etapas da glorificação, dos estados de exaltação de Jesus. Você lembra? Né? Logo depois que ele é sepultado, ele desce ao mundo dos mortos. Depois ele ressuscita dentre os mortos. E depois ele sobe aos céus. Ascensão, tema da semana. Né? Depois ele permanece à direita do Pai em glória. É o Todo-Poderoso que vem, né, para fazer o quê? Julgar os vivos e os mortos. Ok? Então é isso que nós temos aí nessa lição, pessoal. Olha só. Atos 17:31 fala acerca do juízo final. É o último estágio. Né? Efésios 1:20 fala de quê? À direita do Pai. Sim, Jesus está à direita do Pai para governar, né, os céus e a terra. Em Atos 1:9, tema dessa semana, nós vemos que Jesus subiu aos céus, a sua ascensão. Né? 1 Coríntios 15:17, nós aprendemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? A sua ressurreição. E 1 Pedro 3:18 e 19, nós ouvimos o relato de que Jesus desceu ao mundo dos mortos, onde foi para pregar aos que
estavam cativos, né, aos que não creram na sua palavra. Bom, e aí vem a próxima pergunta, né? O que é que Jesus foi fazer lá no mundo dos mortos? Aqui a pergunta. O que Jesus foi fazer quando desceu ao inferno? Você sabe a resposta, né? Você sabe. Jesus desceu ao inferno para anunciar a sua glória, para anunciar o seu poder, para anunciar que ele de fato é Senhor prometido, né? Para tomar do poder do diabo, das mãos do diabo, o poder sobre os céus, a terra e o mundo dos mortos. Tá? Para confirmar que ele de fato é verdadeiro Deus. Ele foi em glória, né, para confirmar que Deus não erra nas suas promessas, que Deus não mente na sua palavra. Ele foi para que seja deixado também para nós um testemunho, né, de que nos dias de hoje nós não repitamos os erros que cometeram aqueles antepassados dos dias de Noé. Certo? Então, cada uma dessas possibilidades de resposta cabe muito bem aqui, né? Jesus não foi lá para salvar os mortos, mas ele foi para pregar, para anunciar que ele é Senhor e Deus para os que estavam lá. Enfim, a última questão, a penúltima questão, na verdade, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia e com isso ele dá a garantia de que as pessoas também vão ressuscitar um dia. Que importância tem para você a ressurreição de Jesus? E descreva no mínimo uma coisa importante relacionada com a ressurreição. Gente, eu já falei, eu tenho diversas razões, né? Uma delas é que eu vou me encontrar com os meus avós. Eu vou me encontrar com pessoas queridas. Eu vou me encontrar com Paulo. Eu vou aprender com Paulo como é que ele se sentiu, né, quando ele, depois de perseguir a igreja, ele de repente foi encontrado por Jesus. Ele foi chamado por Jesus para fazer parte, então, do grupo dos apóstolos. Né? Perguntar talvez, Paulo, vale a pena, Paulo? Valeu a pena sofrer tanto por causa do evangelho? Né? Eu acho que vocês já devem saber as respostas que o apóstolo Paulo vai me dar. A Bíblia deixa isso claro para nós. Ele fez questão de deixar isso para nós, né? Mas poder falar com Paulo, poder falar com Lutero, poder falar com tantos outros homens e mulheres, né, que viveram, deixaram um grande testemunho de uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Né? Da nossa igreja, membros aqui, olha os avós e avós de nossos adolescentes, dos nossos confirmandos. Né? Que bom é poder saber que eu posso me encontrar com esses entes queridos. E qual é a outra coisa que eu gostaria de dizer? Bom, também tem muitas outras, mas saber que eu vou poder ver Jesus face a face, que eu vou poder abraçar Ele assim como Ele me abraça hoje em espírito, né? Mas eu vou poder abraçá-lo pessoalmente. Que coisa maravilhosa! De que eu não precisarei mais me preocupar com a velhice, eu não precisarei mais me preocupar com as dores, eu não mais me preocuparei com coisas que hoje me fazem chorar. Né? Tudo isso terá sido deixado para trás. Enquanto esse dia não chega, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Né? Colocar-se à disposição do Senhor. Mas vamos lá. Vamos aguardar e pedir, como nós já ouvimos, que Ele está muito ansioso, que nós não deixemos de orar pedindo pela sua volta. Bom, mais uma questão aqui que nós temos. Jesus prometeu que um dia vai voltar e levar ao céu todos aqueles que confiaram e confiam nele como seu Salvador. Que sentimentos surgem no seu coração quando pensa na volta de Cristo para o juízo e no fato de que você se encontrará com ele? Escreva usando 2 sentimentos que você sente agora. Pensa aí, antes de eu dar a minha resposta. Essa é a minha resposta. Né? A minha felicidade, lógico, e eu quero que ela seja compartilhada com você. Mas eu não posso colocar essa vontade no seu coração nem na sua mente. Eu apenas espero que você de fato possa se encantar pelo Evangelho como eu me encanto a cada dia, a cada semana. Né? E quais são os meus sentimentos, voltando aqui à pergunta, né? Saber que Jesus volta. O que surge no meu coração? Surge uma ansiedade grande. Né? Surge uma ansiedade muito grande. Vem, Senhor Jesus, vem logo. Né? Vem logo, porque
Porque o mundo ao meu redor, né, tem muitas pessoas sendo enganadas, tem muitas pessoas sendo afastadas, pensando que o Senhor não vem. Né? Há muitos cristãos que acabam pensando, poxa, se Jesus não veio até hoje, será que ele de fato vai voltar? Né? Essa é uma preocupação já no primeiro século. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Né? Na sua carta, ele diz, irmãos, não repitam o erro como muitos dentre nós estão fazendo, de achar que o Senhor nos esqueceu. Ele não nos esqueceu. Há uma grande cilada em torno disso, porque aqueles que abandonam o Senhor Jesus, diz o texto bíblico, também no dia derradeiro o Senhor não nos reconhecerá. E que grande tristeza, que grande lamento. Por isso eu quero, vem Senhor Jesus, para que os que já estão salvos permaneçam guardados no teu santo caminho, e para que aqueles que ainda não são, possam fazê-lo isso quanto antes. Tanto mais quanto se aproxima, mais a igreja deve trabalhar para que outras pessoas sejam acolhidas dentro dessa família. O meu trabalho eu faço com grande alegria e espero que vocês também possam me ajudar e, pelo Espírito Santo, levarmos esse evangelho, essa boa notícia, Maranata, que o Senhor está vindo logo para outras pessoas. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui o que nós temos. Encerramos aqui a nossa aula. Aqui. Opa! Pronto. Encerramos aqui a nossa aula. Espero que você tenha guardado muito sério essas palavras do Senhor no seu coração, e que você também, ao longo dessa semana, olhe nas leituras do texto de Atos, do texto de Lucas, aprendendo mais de perto e, com uma boa curiosidade, avance para a lição 21, tá bom? Memorizando o que Lutero traz no ensino acerca da obra do Espírito Santo. Ele vai dizer, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, ilumina, santifica e preserva toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo, a mantém e a sustenta na única e verdadeira fé. Nesta fé, essa fé cristã, fé em Cristo, perdoa diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Fiel esta palavra, isto é certamente verdade. Que Deus abençoe, meu amado aluno, a sua meditação, a sua reflexão também nesse dia. Fique na paz do Senhor Jesus, nós oramos. Ó Senhor Deus, ao final desta aula, nós te agradecemos por nos ter acompanhado. Sustenta entre nós o teu espírito, espírito de paciência, espírito de perseverança, espírito, Senhor, de oração, para que nós, em tua palavra, possamos estar convencidos e assim também testemunhar a outras pessoas ao nosso redor que tu vens e que vens logo. Enquanto esse dia não chega, mantenha o teu espírito em nossa vida e que nós tenhamos fome e sede de estudar a tua palavra, tanto no catecismo quanto na presença nos cultos. Em nome e por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Fiquem com Deus, uma boa semana.